Vamos continuar a resolução dos problemas do capítulo 2 do livro Fundamentos de Física de Halliday-Resnick, 10ª edição. Problema 38, letra A. Se a aceleração máxima que pode ser tolerada pelos passageiros de um metrô é 1,34 metros por segundo ao quadrado e duas estações de metrô estão separadas por uma distância de 806 metros, qual é a velocidade máxima que o metrô pode alcançar entre as estações? E letra B, qual é o tempo de percurso? Se desenharmos o gráfico da velocidade do metrô, considerando estas condições, ele partiria do repouso, v0 igual a zero, com aceleração constante, e sua velocidade aumentaria sempre a mesma taxa, até atingir a velocidade máxima. Nesse instante, começa a frear, com aceleração de mesmo módulo, mas sentido contrário, que faria a velocidade diminuir até se anular quando chegar à estação seguinte. O gráfico terá a forma mostrada na figura. A área sob o gráfico da velocidade é numericamente igual à distância percorrida. Como a distância entre as duas estações é igual a 806 metros, a área sombreada é igual a metade desse valor. Então, o D vai ser x menos x0, que é igual a 806 metros dividido por 2, que dá 403 metros. Nessa primeira metade do movimento, a aceleração é A igual a 1,34 metros por segundo ao quadrado. A velocidade inicial é V0 igual a zero e x menos x0 é igual a 403 metros. Das equações válidas para o movimento uniformemente variado mostradas, podemos utilizar a terceira para determinar o valor da velocidade máxima. Substituindo pelos valores mencionados, ela se torna v ao quadrado vai ser a velocidade inicial ao quadrado, zero ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, 1,34, vezes o x menos x0, que é 403. Fazendo essa multiplicação aí dá 1080,04. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o v vai ser a raiz quadrada de 1080,04, que dá 32,86 metros por segundo. Como as medidas originais têm 3 algarismos significativos, escrevendo o resultado com essa precisão, a velocidade máxima vai ser 32,9 metros por segundo. Utilizando a primeira equação da nossa lista, podemos determinar o intervalo de tempo gasto para percorrer essa distância. Então, o v, que é 32,9, vai ser o v0, que é 0, mais a aceleração, 1,34 vezes t. Então, o t vai ser 32,9 dividido por 1,34, que dá 24,55 segundos. Como foi percorrido somente a metade do caminho, o tempo total será o dobro deste valor. Então, ΔT vai ser 2 vezes 24,55, que dá 49,1 segundos. Letra C. Se o metrô para durante 20 segundos em cada estação, qual é a máxima velocidade escalar média do metrô entre o instante em que parte de uma estação e o instante que parte da estação seguinte? Vimos que o metrô gasta 49,1 segundos para se deslocar de uma estação para outra. Como vai permanecer 20 segundos parado antes de iniciar seu movimento até a próxima estação, o tempo total entre duas partidas é ΔT igual a 49,1 mais 20, que dá 69,1 segundos. A velocidade escalar média máxima é Vmed é igual a ΔX sobre ΔT. 806 metros dividido por 69,1, que dá 11,66 metros por segundo. Escrevendo este resultado com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna que o Vmed vai ser 11,7 metros por segundo. Letra D. Plote x, v e a em função de t para o intervalo de tempo entre o instante em que o trem parte de uma estação e o instante em que parte da estação seguinte. O gráfico da velocidade já foi esboçado, faltando apenas acrescentar os 20 segundos que o metrô permanece parado na estação. Obviamente, nessa parte, a velocidade é nula e o gráfico terá o aspecto mostrado.
Para esboçar o gráfico da posição em função do tempo, vamos escrever a equação da posição em cada etapa do movimento. Na primeira parte, o metrô parte do repouso, v0 igual a zero, na posição inicial, x0 igual a zero, e se move com aceleração a igual a 1,34 metros por segundo ao quadrado. Substituindo estes valores na equação da posição, teremos x menos zero, que é a posição inicial, vai ser zero, que é a velocidade inicial, vezes t, mais 1 sobre 2 vezes a aceleração, 1,34 vezes t ao quadrado. Então, o x de t vai ser meio vezes 1,34 dá 0,67 t ao quadrado. Temos um polinômio do segundo grau, cujo termo quadrático é positivo. Então, o gráfico é uma parábola côncava para cima, cujo vértice acontece no instante em que a velocidade se anula, ou seja, em t igual a zero. Na segunda parte do movimento, a velocidade inicial é v igual a 32,9 metros por segundo, a aceleração é a igual a menos 1,34 metros por segundo ao quadrado, e a posição inicial é x0 igual a 403 metros. Substituindo estes valores na equação da posição, teremos x menos 403, que é a posição inicial, vai ser 32,9, velocidade inicial, vezes t, mais 1 sobre 2, vezes a aceleração, menos 1,34, vezes t ao quadrado. Então, o x de t vai ser, passando o menos 403 para o outro lado, fica 403, mais 32,9t, e meio vezes menos 1,34 dá menos 0,67t ao quadrado. Temos agora um polinômio de segundo grau, cujo termo quadrático é negativo. Então, seu gráfico é uma parábola côncava para baixo, e cujo vértice será no instante em que a velocidade se anula, ou seja, no instante em que o metrô está na posição 806 metros. Finalmente, ele permanece nessa posição por 20 segundos. Então, o gráfico terá o aspecto mostrado. O gráfico da aceleração é mais simples de se esboçar, porque na primeira parte o a é igual a 1,34 metros por segundo ao quadrado, e na segunda parte o a é menos 1,34 metros por segundo ao quadrado. Na terceira parte é nula, porque a velocidade não se altera, é nula. O gráfico terá então o aspecto mostrado.